Os desafios são temas constantes na atuação do Judiciário diante das inúmeras demandas reais e virtuais da sociedade. Como é feita a preparação em Minas e quais projetos são adotados para essa missão? Esses são os principais temas de hoje do Encontro Marcado, o nosso podcast em parceria com a Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre o assunto, eu tenho a honra de receber aqui o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Correia Júnior, e o presidente da AMAGES, juiz Luiz Carlos Rezende Santos. Aos dois, obrigado pela participação e presença. E a você que nos acompanha, é favor inscrever-se no canal, em nosso canal no YouTube, e deixe lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Presidente Correia Júnior, o senhor está completando aí 6 meses à frente do tribunal. Como tem sido esse desafio, essa experiência, que está sendo até coroada aí por um reconhecimento nacional com o novo prêmio Inovare? É uma experiência, por um lado, desgastante, em virtude do volume de trabalho que nós temos para presidir um dos maiores tribunais do país, quiçá o segundo maior tribunal do país, mas também de muita gratidão, da nossa classe, gratidão dos servidores, magistradas, servidores, e ter essa grande parceria que temos com a AMAGES. Então eu digo que é muito cansativo, mas também é muito gratificante. Muito bem. Doutor Luiz Carlos, o Judiciário tem esse compromisso, né? Citamos essa premiação nacional, que é um projeto de inclusão social, de transformação social, né? Esse é um novo perfil do Judiciário, da evolução do próprio Judiciário, e além da prestação jurisdicional? Orion, que prazer estar aqui de novo e uma honra enorme estar junto com o presidente Correia Júnior, meu xará, na nossa associação. Não, de fato, penso que sempre deve ser assim. Aliás, é uma vocação que os juízes têm em todo o Estado de estar próximo à sociedade. A grande realidade é que os juízes têm uma natural, não chamaria de timidez, mas são mais reclusos e, por vezes, essas grandes iniciativas não têm a oportunidade de serem difundidas. No caso desse trabalho do tribunal, ainda hoje conversei com o desembargador Arthur Filho, né, cumprimentando por que a iniciativa foi lá ainda na gestão dele, né, dizendo que isso traz luz, traz coragem, traz disposição, traz inclusão, traz uma nova visão do público para com a magistratura, para com o Poder Judiciário, né? Que, ao contrário do que dizem, é muito mais próximo da sociedade do que até outros poderes, por muitas vezes, até porque é uma casa que tem o dever de acolher as pessoas, de sentir suas angústias, suas dificuldades, e por vezes conhece realidades como essa que o tribunal resolveu abraçar e serve de exemplo não só para a sociedade, para as instituições públicas, mas também para as instituições privadas, para avançar e superar as barreiras do preconceito. O tribunal está de parabéns, viu, presidente? Muito bem, esse projeto chama-se Amigo DAO. Só pode explicar para a gente um pouquinho? É o projeto, como foi dito pelo presidente Luiz Carlos, iniciado na gestão do presidente José Arthur, compreende a admissão como servidores terceirizados de pessoas portadoras da síndrome de Down e do transtorno de espectro autista. Nós temos já dezenas de pessoas trabalhando no âmbito deste projeto no tribunal, trabalhando de uma forma totalmente produtiva, na nossa linha de frente, no atendimento às pessoas que nos procuram, e como o presidente Luiz Carlos muito bem mencionou, além do reconhecimento da atuação do tribunal nessa atitude inclusiva, nós estamos mostrando para as outras organizações públicas e privadas que podem admitir essas pessoas e que terão essa atitude não só de reconhecimento que elas vão trabalhar, mas demonstrando que nós precisamos acolher o nosso semelhante. E essa é uma forma de acolhimento. E agora, na atual gestão, nós já estamos dando início à conversa com a Federação das APAES para que esse projeto seja expandido para as comarcas do interior. E nós temos 298 comarcas, nós podemos ajudar muito nesse ato de solidariedade. Excelente.
Doutor Luiz Carlos, de onde é que vinha esse apuro? Fico empolgado com isso. Mas essa qualidade, né, da magistratura mineira, de onde vem essa qualidade? É o estilo, a cultura do mineiro? Porque o nosso presidente aqui, por exemplo, ele é mais mineiro do que carioca, Muito né? mais. Já vive mais tempo aqui em Minas Gerais do que realmente os tempos do Rio de Janeiro. Somando o Ministério Público, né, 4 anos, mais os 32... Não é Exatamente. isso? De magistratura, ou seja, ele já adquiriu. Seria o que? A reflexão, saber ouvir? Como é que o senhor avalia isso? O mineiro tem essa característica, não é só do gostar do pão de queijo, né? E do café e da boa prosa, né? Mas o mineiro tem esse dom da escuta, né? Eu costumo dizer que o mineiro gosta de ficar rouco de tanto ouvir, entendeu? Mas, e olha como que esse modelo que o presidente está dizendo de levar essa experiência para as demais comarcas. Eu desafio todos os juízes onde tem uma PAI em Minas Gerais, qual deles não se sensibilizou à causa deles? Todos, sem exceção. Eu me recordo quando cheguei em São João del Rei, como juiz substituto, né? Fiquei respondendo pelos juizados lá quase 3 anos, e aí tinha o padre Luiz Sverne, que era o grande benfeitor das APACs lá de São João del Rei. E o padre Luiz dizia para a gente assim, doutor, como que eu vou fazer com o meu assistido da APAC que se transformou em adulto? Olha que difícil que era, né? Ele chegou a entrar com diversos pedidos de curatela para receber os benefícios do LOAS. Então veja que trabalho de inclusão, como que esse diálogo é um diálogo que teve sempre muito acesso e teve muita proximidade com a magistratura, né? Então é isso, né? Feliz daquele que sabe ouvir, planeja, e aí vem os resultados. Eu acho que a magistratura mineira tem essa característica, né? E é isso mesmo, o juiz é aquele que ouve os dois lados, né? Então, é um projeto bacana e importante, porque ele dá visibilidade a uma realidade que no passado se escondia, né? Então, quer dizer, são desafios permanentes. O senhor, por exemplo, chegou lá há 6 meses, como dissemos aqui, encontrou sabia de alguns desafios, encontrou outros que vão se agregando, vão se acrescentando diante dessa dinâmica da realidade, né? Como é que o senhor tem lidado com isso? Que projetos o senhor tem implantado para enfrentar essa missão? Desde o primeiro dia da minha gestão, a minha equipe e eu focamos na prestação jurisdicional. Nosso objetivo é trabalhar tanto na seara propriamente judicial quanto na administrativa, com um objetivo único de melhorar a prestação jurisdicional nas 298 comarcas do Estado de Minas Gerais e também no Tribunal de Justiça. E o grande carro-chefe dessa mudança é a instalação do novo sistema de processo eletrônico, que é o EPROC, que é um sistema que reúne em seu bojo inúmeras automatizações e faz com que o processo ande sozinho e mais rápido. Então, o objetivo primordial é melhoria da prestação jurisdicional, uso das ferramentas tecnológicas com esse objetivo, tanto o EPROC quanto o desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial, e apoiar as juízas e os juízes que estão na linha de frente, que são a nossa verdadeira cara do Poder Judiciário, em suas demandas para que haja um ambiente de trabalho que permita acolher quem nos procura e dar a resposta que nos é pedida. E é um sistema que vai trazer mais eficiência, né, a esse trabalho, né? Nós temos exemplos de outros tribunais que já utilizam esse sistema, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nosso próprio Tribunal Regional Federal da 6ª Região, e a satisfação com o sistema é muito grande. Muito bem. Doutor Luiz Carlos, essa modernização é irreversível, né? E a gente vê até que o mundo virtual está cada vez mais dentro do real, numa inversão de valores não esperada, nem planejada, né? O senhor aqui, né, na própria Marges, pela Escola de Aperfeiçoamento, a Escola EMAGES, Escola Superior da Desembargadora Jane Silva, né, da magistratura, o senhor tem investido também nessa capacitação e até buscando trazer não só segurança para os magistrados e magistradas, mas também segurança jurídica. Como é que tem sido essa experiência aí de trazer para dentro da margem essa discussão? Haja desafio, né? E eu fico pensando, o presidente investe desde quando ele era corregedor, que ele discutiu essa vinda do EPROC para cá, né? E o que a Associação de Magistrados pensou o tempo todo sobre isso? Que a medida que o tribunal fez essa escolha só pode ser a medida acertada. Apoiar incondicionalmente isso. Porque desafios novos estarão por vir.
né? Inclusive com a mitigação de algumas rotinas cartorárias, né? E uma dinamização dos gabinetes judiciais. Então, vamos fazer uma inversão. Outrora, haviam 7, 8 servidores, em média, dentro das secretarias do juízo e, além do juízo, um funcionário junto com ele. Isso vai haver uma inversão. Acho que haverá um grande ganho, porque haverá um trabalho mais intelectual e mais preparado e mais dinâmico. Essa realidade, que vem não só com o sistema, ela é irreversível em tudo. Existem pontos positivos e outros pontos negativos, como é o problema da divulgação de fake news, das informações que trazem transtornos aí a todo instante com a falta da verdade, não é? E também com a resposta... Também também com a resposta imediatista que as pessoas estão tendo com relação a qualquer notícia. Então, as pessoas estão mais angustiadas e ansiosas. Na minha visão, o que hoje precisa ser preparado para o futuro é que esses sentimentos, presidente, de angústia, de ansiedade natural que essa dinâmica da informatização vai deixar nos gabinetes judiciais, deixa nos advogados, deixa nos demais operadores de direito, precisa ser trabalhada. Nós precisamos de calma, o juiz precisa de tranquilidade, precisa da serenidade, precisa de lembrar de descansar-se. O telefone celular fica o tempo todo ao nosso lado, nos cobrando coisas que todos nós sabemos que podia esperar um pouquinho mais, não é? Então, esse é o grande momento. O desafio que vem com as novas tecnologias, e elas são irreversíveis, né, é preparar o ser humano para poder absorvê-las e, de alguma forma, compartilhar isso de uma forma sem sacrificar a própria vida, né? O juiz precisa lembrar de que precisa descansar do seu trabalho, precisa lembrar de sua família, sabe? E é isso, né? Então, acho que esse é o desafio, é de mesclar, né, toda esse mundo novo que está surgindo. O presidente hoje de manhã comentava com a gente, o EPROC será capaz de, seu advogado anotar que é um pedido de homologação de acordo, dos autos seguirem imediatamente para o juiz, já com o modelo pronto e acabado para que o juiz possa homologar num único clique. Pense bem o que ganhamos nisso. Antes a petição tinha que ser juntada, Orion, depois alguém tinha que examinar do que se tratava, depois tinha que lavrar um termo de conclusão, depois os autos tinham que chegar para a fila, e depois alguém tinha que examinar aquela minuta, e depois isso iria para o juiz para a chancela final. Olha que transformação foi essa. Que coisa boa que nós vamos poder oferecer. E isso, eu imagino que vai sobrar tempo para as questões mais complexas, para o estudo mais aprofundado, né? Então, nós temos que pensar que haverá ganhos, muitos ganhos, mas é preciso de ter essa preparação emocional dos operadores do direito como um todo, presidente. Muito bem. Eu até quero trazer aqui, presidente, uma preocupação que eu vejo de manifestações diversas aí, né? O próprio Dr. Luiz Carlos, aqui na Emages, ele trouxe algumas discussões da inteligência artificial, chat, GPT, enfim. Se falamos há pouco de um projeto como o Amigo DAO, que traz mais humanidade na atuação do judiciário, por outro lado, há um risco também que essas tecnologias nos afastem, desumanize essa justiça. Há esse risco? Eu não tenho essa preocupação. Eu acredito que o uso racional dessas ferramentas tecnológicas, em especial da inteligência artificial, ele nunca vai prescindir, no final da linha, do ser humano que vai validar essas textos, ou seja, decisões feitas pela inteligência artificial. O que nós, do Poder Judiciário, devemos tomar cuidado é quais as ferramentas que nós estamos utilizando, porque para você preparar a inteligência artificial, você vai colocar os seus modelos, muitas vezes vai colocar no sistema peças processuais, então nós temos que tomar muito cuidado com a segurança dessas informações e utilizar as ferramentas que sejam validadas pela instituição. O Tribunal de Justiça, junto com outros tribunais do país, estão desenvolvendo ferramentas de inteligência artificial que serão validadas ou por nós mesmos ou pelo Conselho Nacional de Justiça, e com isso nós teremos segurança na utilização desses dados. Mas nunca, jamais nós vamos prescindir da mente humana que vai validar o que foi trazido, criado pela inteligência artificial.
Muito bem. Doutor Luiz Carlos, essas metas e desafios aqui do Judiciário Estadual, né, vem também de fora, né? Conselho Nacional de Justiça, enfim, o Judiciário Estadual é também nacional, né? Como é que isso se soma uma coisa com a outra e como é que isso também amplia esse desafio, né? O que eu percebo, um país continental como o nosso, né, são as diferenças de realidades. Muitas vezes, né, a vida em um lugar ou outro, né, existem diferenças até geográficas para a solução da distribuição da justiça. Quando se trata de metas especificamente, elas são planejadas no sentido macro. Né? Sentido macro. E muitas vezes corretamente. Entendeu? São objetivos, são necessidades de se alcançar alguns objetivos, alguns assuntos. Eu mesmo tive a oportunidade, há muitos anos atrás, né, de coordenar uma meta nacional que era do Tribunal de Júri, que era a Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, a nível do CNJ. Né? Era necessário. Nós mesmos aqui, naquela época, começamos a fazer mutirões de júri aqui, fizemos 700, 800 júris aqui em um ano. O Ricardo Veras cuidava disso. Enfim, isso tudo é importante. É importante despertar as pessoas para a realidade. Agora, isso aqui não é uma linha de montagem. Distribuição de justiça não é linha de montagem. Existem casos e casos. Né? Então é preciso ter cuidado. Eu vi uma meta que o CNJ estabeleceu, a gente estava lá em Campo Grande, né, presidente? E com relação às ações de improbidade administrativa, né? São ações extremamente sensíveis, cuidadosas, difíceis, de provas muitas vezes longas. Né? Então, muitas vezes, isso compreendo as dificuldades de chegar a julgamento a termo. Né? O que temos é de identificar as dificuldades, né? E eu acho que as metas vão mostrar isso quando elas não são alcançadas, onde estão os gargalos, para que o tribunal possa aprimorar, para que a gente possa procurar outras saídas, que pode ser inclusive na modificação do texto legislativo, né? da norma. Né? E é assim que acontece na maturação da melhoria da prestação judicial. Muito bem. Presidente, eu queria aproveitar esse otimismo e essa fé que o senhor tem nesse trabalho, nessa dedicação, a respeito aí desse tema recorrente, né, que é a elevada carga processual do judiciário, e como é que dá resposta a essas milhares de demandas do cidadão dentro daquele tempo chamado razoável? Nós somos a magistratura que mais trabalha no mundo. Nós estivemos recentemente no Encontro Nacional do Poder Judiciário, 18º, que foi realizado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O presidente Luiz Carlos já estava lá, também estava lá. E o ministro Barroso, que é um grande amigo da magistratura, apresentou as estatísticas. Nós julgamos mais do que todos os juízes do mundo. Nós somos mais demandados e julgamos mais. Só que tudo... existe um limite. A carga de trabalho mesmo, seja a carga da magistratura e do corpo de servidores, tem uma hora que nós não conseguimos ir além. Então, cabe às instituições, e nós estamos trabalhando para isso, criar formas de não apenas ajudar os juízes e as juízas a exercer esse trabalho, mas também racionalizar essa força de trabalho para tanto. Então, eu dou um exemplo. Nós temos, de um lado, ações repetitivas que podem receber um tratamento repetitivo, atomizado, e temos, por outro lado, demandas artesanais que têm que ser estudadas, analisadas, a decisão deve ser muito maturada. Então, a instituição, por intermédio de ferramentas tecnológicas ou por estabelecimento de núcleos de cooperação, os nossos núcleos 4.0, buscar essas ações que são repetidas para dar a elas um tratamento célere e também repetido, e liberar tanto a magistratura quanto o corpo de servidores para tratar dessas demandas mais artesanais. E a nossa ideia é estabelecer aqui em Belo Horizonte, já estamos planejando, núcleos temáticos, ou seja, núcleos que vão atuar em ações determinadas. Então, por exemplo, contratos bancários, execuções fiscais, demandas relacionadas à saúde. O senhor fala isso estadual? Trazer para Belo Horizonte, como nós já temos a experiência de outros estados, né? Sim. Eu acho que nós não devemos começar criando uma vara estadual que concentra todos os processos de determinada matéria, como existe em Santa Catarina, porque Minas são muitas. Nosso estado é diferente dos demais estados, mas nós podemos começar a trazer
paulatinamente, aos poucos, demandas para esses núcleos, e com isso, quem está lá na ponta vai ficar sem essas ações e terá tempo para trabalhar em outras demandas. E junto da tecnologia, por exemplo, os precedentes podem ser cada vez mais adotados. Está pacificado isso? A magistratura adota esses princípios, essas normas? Nós seguimos os precedentes qualificados, são aqueles tirados em recursos repetitivos e repercussão geral, e também as súmulas do Supremo Tribunal Federal, nossos IRDR e A6. E, além disso, nós podemos, com esse estabelecimento dos núcleos, direcionar as decisões a partir do momento que as decisões estarão mais uniformes, porque serão tomadas em um órgão determinado, sinalizar para os litigantes como que o tribunal está decidindo. Isso pode tanto inibir o ajuizamento de ações predatórias, quanto sinalizar para eventual responsável por violação de direito que, se ele não mudar a sua conduta, ele será continuamente condenado. Então, eu tenho certeza que isso vai trazer o que nós buscamos. Nós buscamos, de um lado, segurança jurídica, e ela passa muito pela previsibilidade das decisões. Muito bem. Doutor Luiz Carlos, o senhor, como representante da magistratura e braço político dessa magistratura, do judiciário, né, pode ter assim, uma visão e uma avaliação até mais aguda dessas oposições que o doutor Correia Júnior está falando aqui a respeito desse trabalho do judiciário, essa alta produtividade que às vezes não é reconhecida, porque na verdade o judiciário acaba incomodando. É a hora que ele equilibra entre o fraco e o mais forte, enfim. Existe muita oposição ao trabalho do judiciário? Eu diria até que tem incompreensão. Acho que é mais do que qualquer outra coisa. E é natural. Quem postula, né, acredita que o seu direito é aquele, está correto. Né? Quem defende, muitas vezes, está confiante naquela sua resposta. E vem a sentença que vai definir. Nem sempre que aquele que pediu está completamente correto e nem aquele que contestou está completamente errado. Pode ser que aconteça, né, presidente, que a sentença não satisfaça a nenhuma das partes, né? Porque o direito apresentado não trouxe aquela resposta que eles pensavam que possuíam. Isso é a independência do juiz. Como que isso é importante? E isso gera nas pessoas uma incompreensão, porque as pessoas têm sempre as suas convicções. Não é? E hoje nós vivemos numa sociedade midiática, de muita querela, quase que por política partidária a todo instante, e aí as pessoas atribuem às decisões judiciais que aquilo é de uma pessoa que tem um sentimento ideológico X, e se fosse uma pessoa do sentimento ideológico Y, seria diferente. Veja que isso não há essa partidarização. O que há é apenas a análise do direito. E por muitas vezes pessoas não se compreendem, não se convencem dessas coisas. Por isso que tem recurso, por isso que chega aos tribunais. Isso é tudo natural. Mas exigir também que quem postula fica satisfeito quando o pedido dele é negado não é possível. Nós podemos, inclusive, acrescentar o que o presidente Luiz Carlos mencionou, que nós começamos, né, contrariando 50% das pessoas que nos procuram. E podemos contrariar até mais, porque o autor às vezes acha que ele tem direito a 10, o réu acha que ele não deve pagar, ele deve pagar 0, e o autor recebe 3. Então, os dois saem contrariados. Mas o paradoxo disso tudo é que cada vez mais o Poder Judiciário é buscado. E cada vez mais o Poder Judiciário ele está dentro da casa das pessoas, nas discussões da rua. As pessoas hoje se manifestam sobre decisões judiciais como outrora falavam de jogos da seleção brasileira. Então nós, se por um lado não somos bem avaliados ou avaliados como deveríamos ser, por outro lado nós continuamos a ser cada vez mais demandados por quem acredita na justiça. Sinaliza confiabilidade, né? Confiança. Mas senão não teria essa quantidade toda de demanda. Uhum. Olha a quantidade de demandas que temos, como que os números crescem a todo ano, a todo instante. Não é? São as soluções que é esse judiciário que coloca termo a essas desavenças. Né? As pessoas precisam e acreditam nele. Eu não tenho visto justiçamento.
né? Justiça com as próprias mãos, tá certo? Então é isso mesmo, nós temos que apostar, formar cada vez melhor o juiz, dar a ele condições de trabalho, condições para que ele leve a família dele em condições dignas, para que ele possa se dedicar à sua tarefa judicante, né? E que toda a estrutura colocada aos servidores e a acessibilidade das pessoas seja a melhor possível. E é isso que a gente tem que entender sempre, e como muito bem lembrado pelo presidente do tribunal, é de que as pessoas, cada dia que passam, estão falando mais sobre o judiciário, estão falando mais sobre proposições de ação, né, e de resultado delas. É normal, mas isso embora quem não acredite nisso, isso é credibilidade. Isso é acreditar que aquilo ali, que o Poder Judiciário é capaz de resolver os problemas. Doutor Corrêa, o senhor já está há 32 anos, como dissemos, né, desde que o senhor ingressou no judiciário. E como é que o senhor avalia aquele judiciário de 32 anos atrás, o de agora, e nessa projeção o senhor consegue enxergar um pouco mais à frente? Hoje nós estamos vivendo um momento totalmente diferente de 32 anos atrás. Nesse período de 30 anos, nós tivemos uma evolução tecnológica em todo o mundo, na sociedade, e o Poder Judiciário não passou ao largo disso, que mudou totalmente. Eu que cheguei a trabalhar como promotor de justiça com processos que eram escritos à mão. Depois nós tivemos processos que eram costurados, processos presos com colchetes, e chegamos ao processo eletrônico. E se falarmos em máquina de escrever, depois em máquina eletrônica, editor de texto e agora processo eletrônico. Então nós vivemos uma transformação muito grande. O Poder Judiciário não era tão demandado como atualmente. Uma comarca de primeira entrância, uma comarca pequena, ela recebia por mês 10, 12, 15 ações. Hoje não há nenhuma comarca que recebe menos de 100, 150, 200 ações. Então, a sociedade buscou o Poder Judiciário. Mas por quê? Porque nós somos o maior Poder Judiciário cidadão do mundo. Nós temos os juizados especiais em que a parte pode demandar, independentemente até da constituição de advogado. Nós temos o fenômeno da justiça gratuita, em que as partes podem, como advogado ou com defensor público, buscar o judiciário sem pagar nada. Isso não existe nos demais países desenvolvidos e em poucos países no mundo que isso ocorre. Então eu acho que desde aquela época em que eu entrei na magistratura, em 1992, até hoje, as demandas aumentaram muito. Nós recebemos um suporte tecnológico, recebemos juízes e juízas muito preparados e comprometidos. Então, nós estamos vivendo realmente o Poder Judiciário do século XXI, que não pode ser mais aquele Poder Judiciário artesanal. Hoje nós devemos ser um Poder Judiciário que usa inteligência e que gerencia o seu trabalho. Muito bem. Doutor Luiz Carlos, o senhor, como o presidente Corrêa Júnior, também já passou por várias comarcas, né? E além dos estudos, além da passagem pelas escolas judiciais, essa trajetória das comarcas é um rico aprendizado? Ela pode ajudar a formar o magistrado, a magistrada? Eu sou presidente de 32 anos, eu estou há 26. Né? E claro que é assim. Né? A convivência do exercício da judicatura em qualquer lugar é uma riqueza. Né? A presença do juiz na comarca, em todos os rincões, é uma riqueza, porque você começa a conhecer o povo, as pessoas, seus valores. Né? Sempre pensei que o mais importante de tudo era entender a cultura do lugar. Lá em Passatempo, como é que era? Né? Viu, eu estou falando da sua terra, né? Como é que é a cultura? Como é que seria para mim, que fui juiz lá em Prados? Como é que fui juiz depois, quando eu fui juiz em Lagoa da Prata? Quando nessas andanças respondi, fui ser juiz na Serra da Canastra, lá em São Roque de Minas. Enfim, são diversas realidades, né? Sim, mas como é importante é ficar naquela posição que eu disse há pouco, de ouvinte. De bom ouvinte, de bom espectador, de compreender a realidade de cada lugar, uma vez que a aplicação da lei em qualquer lugar, ela não é igualzinha, não. Depende das circunstâncias, dos costumes, da cultura. Né? Então, é uma riqueza a atividade judicante, passar pelas comarcas. Eu fico vendo os colegas que o presidente encaminhou agora recentemente para as comarcas, né? Conversamos com eles
sempre, né, presidente? E a alegria deles, a vontade de estar junto ao povo, vontade de distribuir justiça, de atender as pessoas, né? Então, é uma das profissões mais lindas que pode se existir, né? E eu, Orion, o presidente do tribunal sabe, meu caminho no tribunal comecei como datilógrafo de audiência, né? Fiz concurso, fui ser escrevente, não tinha computador, né? Então sou desse tempo, né? Autuei demais processo, costurado e também com os colchetes, né? Mas é assim. Que bom que hoje a gente tem essa possibilidade, inclusive, de um núcleo dessa natureza, com processos praticamente repetitivos, né? Que podem ser desafogados das comarcas. Excelente ideia. Parabéns, presidente. Muito bem. Presidente, o Dr. Luiz Carlos, enquanto presidente da AMAGE, ele faz a defesa. E o senhor tem o desafio de administrar as possibilidades, por exemplo, no campo aí da valorização da magistratura, né? Mas existem desafios aí permanentes, muito grandes, fortes, como, por exemplo, essa questão da quebra da paridade entre os ativos, aposentados e pensionistas. Como é que isso tem sido enfrentado? Nós sabemos que essa política remuneratória a que foi levado o Poder Judiciário não foi criada pelo Poder Judiciário, ela derivou de conjunturas que nos levaram a isso. Nós devemos, todos os administradores do Poder Judiciário e também os presidentes da associação, como a AMAGE faz isso diariamente, brigar para que tenhamos a paridade respeitada em sua integralidade. Nós não podemos esquecer do que foi feito pelos nossos colegas aposentados e aposentadas, pelo que representam para a gente as pensionistas e os pensionistas. Então, o que nós fazemos e atualmente, inclusive, estamos fazendo é brigar para que a política remuneratória ela considere todas essas nuances e privilegie tanto aposentados como pensionistas. Obviamente, não é uma briga que se trava em Minas Gerais apenas, porque nós demandamos normas federais que sejam editadas pelo Congresso Nacional. Então, é um exercício diário de buscar esse reconhecimento. E temos feito isso dentro das nossas limitações e das limitações da legislação. E reflete também, doutor Luiz Carlos, um tratamento nacional que se dá ao aposentado, né? A desimportância que ele teria na cadeia produtiva, na sociedade, como se ele não tivesse mais importância. O que ele construiu, o que ele fez, deixou de fazer, enfim. É preciso rever realmente essa relação, o respeito e o reconhecimento que o aposentado fez, a aposentada fez, né? E é preciso da pessoa olhar para si mesmo e entender que amanhã ele está aposentado, né? E o presidente foi muito feliz. Respeito à história daqueles que vieram antes, né? E a gente estava falando aqui das dificuldades. Aqueles que nos antecederam tiveram outras dificuldades, desbravaram, enfrentaram desafios aí impressionantes que só os causos da toga são capazes de desvendar, né? E como que nós não podemos desprezar essa história, né? Então, é verdade. O Brasil tem esquecido muito de seus aposentados. Eu acho que essa é uma questão muito séria a se levantar. Falamos muito sobre questões de gênero, sobre misoginia. Precisamos falar também sobre etarismo, né? Isso é uma realidade que precisa ser debatida. Uma pauta universal, né? Sem dúvida. E precisa ser dita, não é? De todas as formas, para que seja sempre respeitada, né? Então, aqui, esse assunto da paridade, da integralidade, é uma pauta que eu e o presidente do tribunal conversamos há 3 anos, ele ainda corregedor, sempre falando e compartilhando com ele essas angústias, né? Então, é necessário que isso não fique só no campo das ideias. É preciso de enfrentarmos isso no campo legislativo. E quer saber, eu fico preocupado como é que vai ser o futuro. Os colegas que estão entrando na magistratura agora, eles estão apenas ligados à previdência comum. Tá certo? Como é que vai ser isso no futuro? Quem é que está fazendo, presidente, o pagamento da manutenção da previdência da minha aposentadoria, da aposentadoria do presidente? Como é que vai ser isso? Se não está havendo mais contribuição para a previdência do nosso tribunal. Então, são preocupações e angústias que caminham com as pessoas o tempo todo. As pessoas de bem estão angustiadas com isso. Isso precisa ser dito. E nós estamos muito atropelados pelas questões imediatas, pela solução do problema de agora.
nós estamos precisando de fazer mais planejamento, pensarmos um pouco mais. Essa não é uma pauta do Poder Judiciário. Tá certo? Essa é uma pauta para se invocar o chamado pacto social, fazer um novo pacto. Nós precisamos conversar sobre isso para não destruirmos pessoas que construíram e estão construindo essa nação. Muito bem. Presidente, o senhor, eu me lembro quando o senhor tomou posse, o senhor disse que era um juiz que chegava à presidência. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente aqui como é que é essa relação do senhor com a AMAGES, que faz essa defesa, esse amparo direto com a magistratura, né? E como é que o senhor pensa em melhorar as condições da primeira instância, que é exatamente ali a porta, né, a primeira porta de acesso ao judiciário? O relacionamento com a AMAGES é o mais produtivo possível, né? Na gestão do presidente Luiz Carlos, desde quando eu exerci o cargo de Corregedor-Geral de Justiça, nós temos um diálogo constante, um diálogo muito produtivo. Verdade. E que já gerou muitos frutos para a magistratura. E agora, nesses 6 meses que estivemos juntos, eu na presidente do tribunal e ele na presidente da AMAGES, demos continuidade a essas conquistas. Nosso objetivo da melhoria da prestação jurisdicional passa obrigatoriamente pela valorização da primeira instância. Neste ano, nós já tomamos algumas medidas que valorizam, reconhecendo a importância das magistradas e dos magistrados, como eu disse, que estão na ponta, que não, são o rosto do Poder Judiciário, e nesse segundo ano, né, no segundo ano de mandato, né, quando se inicia o próximo ano, a ideia é intensificar esse auxílio e a tomada de medidas que facilite o exercício do trabalho, porque nós não podemos cobrar, ter metas, se a própria instituição não dá condições melhores de trabalho para a primeira instância. Muito bem. Doutor Luiz Carlos, o senhor está encerrando um mandato exitoso de 3 anos à frente aqui da Associação dos Magistrados, muita entrega, dedicação, muitas conquistas. Como foi essa experiência e como é que isso pode agregar mais valores aí para o senhor que vai voltar para a atividade judicante? Estou com saudade da atividade judicante, presidente. E, não, sem dúvida alguma, a gente, quando teve a oportunidade de assumir uma associação como a nossa, que é gigante, né, considerada a 2ª maior associação do país, a gente imaginava uma série de desafios, sejam desafios administrativos, que aqui é uma empresa grande, que tem diversos bens imóveis para se cuidar, bem imóveis e muitos funcionários, um plano de saúde, né? Então, esses desafios administrativos, e sejam os outros desafios de agregar a classe, de aproximar todos e compreender que a associação ela é muito plural. Ela é para todos e para todas as iniciativas, né? Então, eu não imaginava, presidente, que seriam tantas atribuições em razão disso, né? Mas o que eu posso lhes dizer é que, neste período, nós tivemos uma oportunidade de trazer todos aqui para perto. Então, quando se fala em porte de arma, e eu fui um juiz criminal há muitos anos e nunca usei arma, né? Eu respeito os colegas e fizemos de tudo para fazer cursos, para aprender a lidar com armas, etc. Quando se fala em direitos humanos, né, que parece que está um pouco distante disso, mas por vezes eu vou colocar assim, uma colocação dessa forma, pessoas que acreditam na despenalização do crime de tráfico de drogas e outras providências, né? Aqui também foi a casa de acolhida destes. Aqui é a casa que não houve nenhum tipo de restrição, né? Conversamos aqui sobre ações de boa vontade, obras sociais, né? Trouxemos aqui, então, uma oportunidade de servir a população de rua, que fizemos isso aqui durante aproximadamente 3 anos. É um projeto que eu tive a opção de não ficar divulgando, talvez seja a primeira vez que eu falo isso aqui no instrumento público como esse, né? Um veículo dessa natureza, mas é para não ficar parecendo que é proselitismo ou coisa dessa natureza, né? Então, fizemos campanha do agasalho, fomos solidários com a situação do Rio Grande do Sul, procuramos então ter uma escola que não é uma escola de substituição à escola institucional que nós temos, é uma escola com essa pluralidade, porque a escola institucional ela tem suas rotinas e seus deveres, inclusive ligados à infância,
Né? Então, essa é uma escola que não é só para juízes da ativa, é para os juízes da ativa, da inativa, para os seus familiares, para os pensionistas. Essa é a ideia. Né? Então, o movimento associativo de se crescer. Né? Então, foi uma oportunidade, talvez, presidente, por causa depois da passagem da pandemia, né? Então, havia uma vontade muito grande de se fazer alguma coisa dentro do movimento associativo. Então, houve muita receptividade, os colegas compareceram muito. A ideia de se discutir sobre a participação das mulheres no Poder Judiciário, dentro da própria AMAGES, né? Surgiu até uma candidata única, que é mulher. Primeira vez em 70 anos, teremos uma mulher presidente da AMAGES. Né? Então, enfim, acho que foi um movimento que agregou muito. E o espaço de escuta, de novo, que eu digo para vocês. Né? Escutar muito, reconhecer e conhecer as angústias de cada um, compreender as dificuldades, não medir as pessoas com a nossa régua, tá certo? E aí foi um momento de muito crescimento, né? Eu aproveito aqui um momento assim para deixar minha gratidão aos colegas, ao presidente, aos colaboradores da AMAGES por ter me dado a chance que essa minha doação tenha alcançado alguns objetivos. Né? Fico feliz, estou saindo daqui há alguns dias, mas alegre porque estou levando aqui, eu só ganhei com isso, né? Estou levando um grande aprendizado. Né? E, em especial, quero dedicar esse final dessa gestão ao desembargador Correia Júnior, que, como ele mesmo lembrou, desde o tempo da corregedoria, ele foi um dos meus confidentes aqui nos momentos das grandes angústias. Com certeza haverá esse reconhecimento, né, doutor Luiz Correia Júnior? E nesse momento que o país vive, né, esse momento histórico recente até, de muita politização, partidarização, polarização, o senhor também inspira, como faz o doutor Luiz Carlos aqui na AMAGES, essa busca da integração, do acolhimento. Quer dizer, não combina com o judiciário essa divisão, né, digamos assim. Nós dois temos uma personalidade muito parecida, acho que por isso que nos demos tão bem. O presidente Luiz Carlos, ele é um homem do consenso, do diálogo, da fala mansa, de ouvir muito e também de agregar. E esse exemplo que ele utilizou aqui na AMAGES eu tenho levado nesses meus 6 meses de gestão. A compreensão de que o tribunal é um só. O tribunal é a nossa casa, assim como a AMAGES também é a nossa casa, e nós podemos ter divergências pontuais, é normal que isso ocorra. Né? Todos nós somos pessoas que têm opiniões formadas sobre diversos assuntos, mas que nós temos o mesmo objetivo, que é o engrandecimento da justiça. Então, eu tenho mantido com os colegas do tribunal um diálogo muito próximo e respeitoso, e temos conseguido, até o momento, manter uma unidade. Obviamente, posições contrárias são sempre bem-vindas, mas sempre com muito diálogo e muito entendimento de que nós temos que estar juntos, porque juntos nós somos muito mais fortes. Sem perder aquela referência, né, da razão de existir, né, do judiciário, né, e do serviço público como um todo. Doutor Luiz Carlos, nós estamos caminhando então na reta final do nosso programa, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria convidá-lo para fazer as suas considerações finais, por favor. É difícil, né? Para mim, nesse momento, presidente, eu fazer alguma consideração, porque ao término de 3 anos de uma caminhada, é uma caminhada longa, o que me vem à memória são tantas coisas, tantos acontecimentos, que eu vou precisar de ter um tempo para fazer uma reflexão sobre isso. Mas eu preciso registrar, e como já disse, que certas personagens foram muito importantes aqui, sabe? Não diferente, como já disse o presidente Luiz Carlos Correia Júnior, mas eu preciso agradecer muito a Rosemary, preciso agradecer muito ao Auro, preciso agradecer em nome dos dois, não quero ser injusto, e queria muito que isso ficasse assim, que todos se sentissem acolhidos. São pessoas maravilhosas mesmo, como aqueles que vieram aqui todos os dias, né? O Orion fala que aqui na AMAGES está um movimento danado de pessoas. Eu fico feliz, né,
que é uma associação, é para isso mesmo, para a gente estar aqui presente, né? E ter as pessoas próximas a gente, né? Então, essa simplicidade, é isso que a gente deseja. A magistratura também é uma simplicidade nos relacionamentos, né? Então, essa sinceridade, os telefonemas que nós recebemos. E é isso, né? Deixar assim um pingo de saudade, né? E, que já vem me tomando o peito, mas é uma saudade gostosa, né? Ficar nostálgico é sempre melhor do que melancólico, né? Então eu fico nostálgico, ficarei sim. É um momento de agradecer e aqui, Orion, a mais esse corpo de funcionários sensacional que temos aqui em todos os setores, né? E então eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade de passar aqui. Eu espero que no futuro o Encontro Marcado me convide de novo para vir aqui e falar de outras coisas, viu, presidente? Presidente, é um movimento tão intenso aqui na MAS que até às 18 horas de sexta-feira tem muita gente agitada e conversando, debatendo aqui. Mas, presidente, eu gostaria de também convidá-lo para fazer as considerações finais e pedindo que o senhor inclua também uma mensagem, por favor, aí, às magistradas que têm muita expectativa desse momento que elas vivem de buscar mais espaço, mais reconhecimento. Eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que eu já estou sentindo falta do presidente Luiz Carlos nas nossas posições de presidentes, né? É muito presidente Luiz Carlos para pouca Minas Gerais, acredito eu. Mas... Sabe que quando ele ganha a eleição, eu fui cumprimentar diversas vezes, né? Então... mas eu recebo muitos cumprimentos também em seu nome e agradeço. E agradeço, presidente. Mas eu acho que assim seria muito difícil definir o que foi essa gestão da MAGE, essa gestão produtiva, a gestão que eu tive a oportunidade de acompanhar de perto, com contato quase que diário com o presidente Luiz Carlos. Então, acho que quando nós temos dificuldade para definir alguma coisa, poucas palavras eu acho que definem melhor. Então, eu diria, em primeiro lugar, que o presidente Luiz Carlos sai com não apenas a satisfação, mas com a confirmação do dever cumprido. E ele entrou na MAGE e saiu da MAGE como um homem de bem. Eu acho que isso é o suficiente para definir essa gestão. Hoje nós temos, em relação aos magistrados, uma afirmação da importância da mulher juíza. Na minha gestão, nós já editamos um ato administrativo determinando que todas as comissões observem a paridade de gênero entre homens e mulheres. Tenho juízas auxiliares trabalhando comigo. As nossas juízas de Minas Gerais são muito competentes, comprometidas, e temos já agora cumprido, como já fizemos num provimento, com a lista exclusiva de mulheres. Então, eu tenho a plena consciência de que, a partir do momento que nosso tribunal e nossa magistratura conta com o maior número de mulheres, nós teremos a sensibilidade feminina auxiliando na distribuição de justiça. Com certeza. Parabéns pelo trabalho, sucesso no mandato como um todo aí, né? E obrigado pela entrevista. Eu quero registrar também aqui um agradecimento especial ao presidente Luiz Carlos, né? Pela essa gestão exitosa, um agradecimento especial também pelo incentivo que ele fez aqui à comunicação, até mesmo na criação desse podcast, que é uma novidade aqui no nosso trabalho, né? E parabenizá-lo pela exitosa gestão e desejar sucesso aí no futuro próximo. Bom, estou lá na segunda vara civil, a partir de 7 de janeiro, com muito prazer e honra para mim. Muito bem. Bom, eu conversei aqui com o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Correia Júnior, e com o presidente da AMAGES, Luiz Carlos Rezende Santos, falando aqui sobre o futuro, os desafios do judiciário e as novidades que vêm por aí. Você pode ver e rever essa entrevista em nosso canal no YouTube e deixe lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Obrigado e até a próxima.